E aí, pessoal, esquentou a chapa, vamos ter futebol. Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, mais o governador do estado definiram, pouco antes ali do início da noite, que dia 23 de julho é a data de reinício do Campeonato Gaúcho. Exatamente, 23 de julho, Grenal, no Beira-Rio, sem torcida, que recomeça o campeonato. Esse que vai ser a rodada dos clássicos, tem Brapel, tem também Caxias de Juventude, mas nós aqui, dentro deste espaço, falamos em Grenal. E é importante que se coloque isso porque outra situação também definida na reunião é que no dia 3 de julho o Estado, dentro dos protocolos de segurança, libera os treinamentos coletivos, os treinos com contato, os treinos onde todos podem trabalhar, já visando o lado competitivo. Se trabalhou desde o início de maio, a parte física, também alguns parâmetros técnicos, mas a parte coletiva não estava permitida. A partir do dia 13 de julho, segunda-feira, se recomeça a trabalhar a parte tática. Exatamente. Por que eu citei Abemos Gauchão? Porque vai ser através do Gauchão que tudo vai recomeçar. Nós temos o dia 23 como início e temos lá o dia 9 de agosto para recomeçar o Campeonato Brasileiro. É um caminho sem volta, gente. Tem que voltar a trabalhar. A crítica toda que nós colocamos com o técnico Renato, nós esperamos que segunda-feira o Renato volte. Já havia sido divulgado à tarde que o Grêmio iria para Criciúma de qualquer maneira e o técnico Renato chegaria lá, inclusive com algum atraso. O Renato teria dificuldade num voo para Florianópolis, enfim. Isso me parece que não vai acontecer. Neste instante, o Grêmio reunido e o Grêmio já mudou o discurso. O Grêmio talvez fique dentro da sua casa, que é mais seguro, que é melhor e que não vai mudar do ponto de vista prático. Então não tem motivo, me parece, para o Grêmio seguir caminho para Santa Catarina. Treina no CT Luiz Carvalho e a partir daí começa a desenvolver toda a situação para a retomada do futebol. O que nós precisamos tentar montar e precisamos tentar resolver a partir de agora? Definidas as datas, nós vamos ter 10 dias entre o início do treino tático e o início do jogo, né? O início dos jogos, lembrando, um Grenal, não é um jogo qualquer, um Grenal. O treinador do Internacional está aqui trabalhando, o treinador do Grêmio não se encontrou com o grupo. Por outro lado, o treinador do Grêmio conhece muito bem esse grupo, está há muitos anos aqui, tem total conhecimento e o time, em tese, é um time mais entrosado. Então eu não vejo tanta dificuldade assim de em 10 dias, fisicamente bem, o time retomar os seus trabalhos. O que a gente precisa tentar compreender e a partir de agora começar finalmente a projetar o time do Grêmio. O Grêmio tem claramente um goleiro, tem uma dupla de zaga definida, o Vitor Ferraz é o lateral, o Grêmio perdeu na pandemia o Caio Henrique, que voltou para o Atlético de Madrid, mas tem Cortez entrosado com Kahneman, com Jeromel. O Grêmio tem em Lucas Silva um volante que está afirmado, o Grêmio tem Matheus Henrique, tem Michael, que voltou muito bem fisicamente, e a partir daí começa a ter uma diferença importante com aquele final, sobretudo aquele último Grenal, o Grenal que nos deixou meio cabreiro. O que a gente tem? A gente tem Jean-Pierre 100% e tem Thiago Neves 100%. É verdade que o Grêmio pode perder a questão envolvendo o Everton, que se fala numa negociação, e nós vamos saber isso no curso desse mês, mas me parece que no dia 23 Everton ainda estará aí, tem Diego Souza voando, o Grêmio vai estar muito bem sim. O Grêmio tem o que ajustar, tem, o Grêmio precisa jogar mais, precisa, mas a partir de agora a gente já começa a projetar o campo de jogo. O campo de jogo. Finalmente vamos ter o campo de jogo para projetar e para entender o Grêmio. Nós vamos cobrar muito o técnico Renato, que acabou, em razão dessa situação, deixando andar, deixando acontecer, e me parece que esse é o ponto agora da gente cobrar, da gente discutir. O Grêmio precisa jogar mais do que estava jogando no meio de março, quando parou. Precisa jogar mais. Tem condição de jogar mais? Tem. E a partir de agora nós vamos começar a projetar exatamente essa situação. Um Grêmio melhor, um Grêmio mais forte, um Grêmio 100% fisicamente e um Grêmio que precisa também fazer valer a sua condição de favoritismo lá dentro do campo. Que comece, abemos gauchão, que tudo volte ao normal. O futebol pode ser o primeiro exemplo
para que as coisas recomecem. Sempre dentro desse protocolo de segurança, a torcida vai ficar do lado de cá, nós vamos ver pela TV, mas nós vamos viver o futebol e vamos voltar aos poucos a esse novo normal que a pandemia acabou nos criando. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não deixa de seguir o canal, vamos lá, vamos fazer, vamos construir. Estamos chegando a 25 mil.